Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo especial para a playlist Idade Média, vou falar um pouco para vocês sobre as questões relativas às estruturas econômicas do período medieval. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem ligados! Bom, como eu falei, nessa próxima série de vídeos eu vou falar um pouco sobre a economia do período medieval, com foco nos períodos que vão dos séculos 4 até o 10, depois do século 10 até o 13 e por fim do período dos séculos 14 ao 16. Então a gente vai ter aí uns 3 videozinhos bem bacanas falando sobre essas questões e mostrando para vocês as diferenças que existiam na economia do universo do medievo nesses 3 momentos históricos que eu me referi. Então vamos começar com as questões que se referem, não é, à economia dos séculos 4 até o 10. Tá? Primeira questão, a gente tem que considerar que esse momento histórico ele é marcado por 3 coisas muito importantes. A primeira dessas coisas é o que nós vamos chamar de escassez endêmica, e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que é esse conceito. Depois a gente tem que entender que esse período aí de mais ou menos 600 anos é um período em que a gente vai ter uma economia de subsistência acontecendo aí na Europa Ocidental. E por fim, a gente tem que entender que esse é o momento histórico da chamada economia dominial. Então vamos lá tentar compreender um pouquinho de cada uma dessas questões? Bom, o que é a escassez endêmica? Quando eu falo de escassez endêmica, eu estou me referindo a um conceito que funciona mais ou menos como um círculo vicioso. Por quê? A gente vai ter uma pequena produtividade agrícola e artesanal. Essa pequena produtividade agrícola e artesanal gera uma baixa disponibilidade de bens de consumo, que por sua vez geram a retração do comércio e da economia monetária. E o ponto de partida de tudo isso é o retrocesso demográfico. Então, se você está acompanhando aqui a playlist Idade Média, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falo sobre as questões da demografia dos séculos 4 até o 10 e você vai perceber que esses 2 elementos eles estão correlacionados, porque a história ela não é uma coisa estanque, ela não é compartimentada em caixinhas. A gente compartimenta as coisas para explicar melhor, porque até fica difícil de explicar o contexto como um todo. Mas a lógica aqui é você entender que a falta de gente para trabalhar gerava uma escassez de produção, que por sua vez gera uma escassez de produto, que por sua vez gera uma escassez de consumo, que por sua vez ferra, eu ia falar um palavrão, mas é isso mesmo, ferra tudo, né? Então essa é uma questão que a gente precisa observar. A escassez endêmica é nada mais, nada menos do que isso, esse contexto de baixa produtividade, com baixa disponibilidade de bens de consumo e com retração do comércio e da economia monetária, cujo estopim está no retrocesso demográfico. Né? E aí eu falei para vocês que esse é um período, né, da chamada economia dominial. Então o que é isso? Tá? A Terra nesse momento ela é dividida em locais, né? O domínio do Senhor ele é dividido em 2 locais. A Terra é dividida em 2 locais. O primeiro é o que nós vamos chamar de terra indominicata, né? A reserva senhorial explorada pelo senhor feudal. Né? Lembrando que pastagens e áreas florestais que existem nessa área são de uso coletivo. É bem fácil de você lembrar que essa é a terra do Senhor, porque é só você lembrar que é a terra indomini, dominicata, domini. Domini é a palavra latina que significa Senhor. Então, se falar em dominicata, indominicata, terra dominicata, você está falando da reserva senhorial. E a outra terra, né, a terra é dividida em 2 partes, a primeira é a terra indominicata, a segunda é a terra mansionária, ou seja, é o conjunto das explorações camponesas e é a menor unidade produtiva e fiscal do território senhorial. Tá? É o local de onde a família camponesa retira a sua subsistência, né, o manso, a terra mansionária. Tá? A gente tem 2 tipos de terra mansionária. A primeira delas é chamada de mansi servili. O que é o mansi servili? Ela é a terra ocupada por escravos. E o outro mansi é o mansi ingenuili, ou seja, o mansi ocupado por um camponês livre. Tá? Independente de você ser o sujeito que vive num manso servili ou num manso ingenuili,
Independente disso, você vai pagar impostos para o senhor feudal, e esses impostos eles são pagos em dinheiro ou em produto. Porque aqui a gente tem que ter uma visão da coisa assim. Não é porque não tem dinheiro circulando que não tem dinheiro. Tá? Existiam moedas, mas as pessoas preferiam inclusive guardá-las, né? Não era uma coisa assim que você tinha circulando no mercado em grande quantidade. Tá? Outra coisa importante. O senhor ele exige trabalho na sua terra, lá na terra indominicata, na forma de corveia. Tá? Em troca do manso. Então assim, você quer morar na terra do senhor, você vai prestar serviço para ele. Tá? Em troca do manso, onde você reside, você presta serviço para o senhor feudal na forma de corveia. Tá? E ele faz essa troca por dois motivos. Primeiro, não é fácil achar mão de obra nesse momento. Lembrem, é um período de retrocesso demográfico, então assim, não tem gente. Existem regiões da Europa aí nessa época que está vazia de população. E é mais difícil também para o senhor feudal pagar trabalhadores. Né? Lembrem, retração monetária, não tem dinheiro circulando. Tá? E essa troca, essa prestação de serviço na reserva senhorial é a essência do regime dominial. Tá? É nesse contexto que o regime constrói todo o seu alicerce. Tá? Um outro ponto importante, as grandes propriedades territoriais aqui, elas estão na mão de alguns reinos, né, de algumas coroas que vão surgir aí nesse momento, e dos nobres mais poderosos, tá? Inclusive da igreja, que se dá muito bem porque os seus domínios, né, as suas terras, elas não se fracionam devido ao celibato clerical. Tá? Uma outra questão importante, os escravos também eram utilizados nesse momento como mão de obra de trabalho, já falei para vocês, o manso servile, né, era um manso ocupado por escravos, mas a gente não sabe dizer com precisão com que intensidade. O que a gente pode dizer, e os documentos históricos afirmam isso, é que os escravos eram poucos, tá? Por três razões. Primeiro, o Império Romano terminou, então não tem mais guerra de conquista. Né? O Império Romano ele era um grande império escravocrata, ele era um império colonialista, de expansão, que ocupava, que escravizava. Né? E ele não tem mais essas guerras de expansão. Né? Dá uma olhadinha lá no texto do Pedro Paulo Frunari, que desce em Roma, e a gente tem uma ideia aí desse contexto. O Perry Anderson, com Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, também vai explicar um pouco sobre isso. Mas a gente não está tendo mais aí essa expansão, e também não tem guerra de conquista. Tá? Esse é um ponto. Segundo, o cristianismo proíbe a escravidão de cristãos. Tá? Então, fica meio difícil, né, de você ter aí uma mão de obra escrava se você tem uma religião que está organizando aí um processo político, cultural, econômico, enfim, e aí dificulta, né, o processo da escravização de um cristão por outro. Tá? E, por fim, mas não menos importante, o custo do escravo, a compra, né, ela é um custo muito alto, muito elevado. E volto a frisar, não tem dinheiro circulando, o dinheiro que tem, as pessoas não vão utilizar para comprar um escravo. Então, o que a gente vai observar aí é a generalização da figura do chamado servicasate. O que é o servicasate? Ele é o servo mesmo, é o servo que trabalha ali naquele feudo, que vive ali a sua vida toda com a sua família, e ele não é um homem livre propriamente dito, mas ele também não é um escravo, ele está ali no meio termo. Tá? Inclusive, há legislações nesse período que falam o seguinte: se um servo se ausentar do seu domínio por 1 ano e 1 dia, ele se torna um homem livre. Então, isso mostra que o servo ele é um ser, vamos dizer assim, cuja categoria está entre o escravo e o homem livre. Eu poderia dizer que é o cara que paga imposto na sociedade em que nós vivemos hoje, né? Ou então o sujeito que tem o pedágio ali, enfim, tá, é um anacronismo, mas a lógica é pensar um pouco isso, né? Essa ideia de liberdade que nós temos, inclusive a gente tem até hoje, né? Ela é uma ideia de liberdade muito utópica, tá? Mas não vamos ficar discutindo sobre isso. Inclusive eu falava sobre isso para os meus alunos quando eu dava aula para eles, e eu dizia assim, hoje nós somos livres, até pagar o pedágio, né? Basicamente para a gente pensar um pouco isso, tá? Bom, outro ponto importante. Esse servo, né, que eu falei para vocês, ele é o responsável pela produção agrícola. Né? Ele trabalha a terra no sistema bienal ou trienal.
Isso é uma questão importante também, né? A produção agrícola nesse período ela sofre algumas inovações, o que aumenta levemente, né? Principalmente mais próximo ao século X, a produtividade, né? A gente vai ter aí essa lógica que eu coloquei do sistema bienal e trienal, divide a terra em duas partes, né? Planta em uma e deixa a outra descansando, ou então divide a terra em três partes, planta em duas e deixa uma descansando, né? Sistema bienal e trienal. Vai ter uma nova forma de atrelagem dos animais também, não mais pelo pescoço, mas pelo peito dos cavalos, enfim, o que vai ajudar no processo de arar a terra. E vai ter também o uso da charrua, né? Algumas pessoas talvez até já tenham visto uma charrua, é um arado com uma forma de foice, que ele escava a terra com mais profundidade. Então, você ter essas novas tecnologias, né, isso vai permitir com que a produção agrícola aumente, tá? Mas não aumenta assim a ponto de você ter uma grande expansão. Tá? Um outro ponto importante também, aqui o setor secundário, né? Ele também é um setor que se ressente da fraqueza de mão de obra, como eu falei para vocês, ele ressente-se, né, da fraqueza demográfica, ele se ressente da produção agrícola medíocre, e é um setor que também não consegue se desenvolver muito nesse período que vai dos séculos 4 ao 10 por três razões: falta mão de obra, falta consumidores, falta matéria-prima. Tá? Em relação ao comércio externo, a gente tem que entender que ele está sendo, nesse momento, bloqueado pelas invasões muçulmanas. Tá? E, em relação ao comércio interno, a gente precisa entender que ele é limitado, né, mas ele não se paralisou. Quando um domínio tinha um excedente de produção agrícola, ele era comercializado. Tá? Então, isso é um ponto importante também que a gente precisa observar. Há uma estagnação econômica? Há. Mas isso não quer dizer que a economia fica no zero ou negativa. Não, existe uma pequena movimentação. Tá? Outra questão importante, o papel da moeda nesse momento. Curiosamente, ele é igual ao que ele é hoje. Né? A moeda ela tem valor de instrumento, né? Ela é um instrumento de valor, você põe preço nas coisas a partir da moeda, você usa a moeda como instrumento de troca e você usa a moeda como instrumento de reserva de valor. Ou seja, o mesmo valor que a moeda, né, que o dinheiro tem hoje, ele também tem nessa época. Tá? Então você observa aí que algumas questões elas não são tão diferentes daquilo que a gente conhece em termos de economia no mundo contemporâneo. Tá? Uma outra questão, o domínio, né, nesse conjunto todo, aquela terra senhorial, né, o domínio, ele como eu já tinha dito, a terra em exploração direta, né, por parte do Senhor. E é a parte que alimenta o senhorio. Mas a gente precisa lembrar que essa economia, e é por isso que eu falei lá no começo da economia de subsistência, essa é uma economia essencialmente doméstica. Tá? E os senhores de terra aqui, nesse momento histórico, eles têm direitos os mais diversos que vocês possam imaginar. Eles julgam, eles cobram impostos, eles coletam multas, né? E a gente tem que entender também uma outra coisa. Não necessariamente o senhor que tem mais terras é o senhor mais rico. Tá? Rico mesmo é o cara que é dono do moinho, é o cara que cobra dízimo, é o cara que coleta taxas. Né? Não necessariamente você ter mais terra significa riqueza, porque a terra pode ser improdutiva. Né? Você pode ser dono de metade de um principado na Alemanha, por exemplo, que nessa época é dividido em 116 principados, e o seu principado está em cima de um pântano e não dá nada além de mosquito. Entendeu? Então não necessariamente porque você tem terras isso significa riqueza. O que significa riqueza são as taxas que você consegue coletar daquilo que você tem à sua disposição. E a gente precisa entender também que o lucro do senhor feudal, né, do senhor, né, feudal aqui está meio complicado, mas enfim, o lucro do senhor aqui ele é muito restrito. Por quê? Porque esse sujeito ele é responsável por sustentar mercenários, né, que protegem o seu feudo e que depois talvez venham a ser chamados de cavaleiros, mas isso aí a gente vai ver num outro vídeo. Tá? A gente tem que entender que ele é responsável por sustentar criados, que o serve, né? Afinal de contas, um nobre trabalhar é coisa de servo, não é coisa de nobre. Nobres eles são mais ou menos aqui igual os personagens do Machado de Assis, eles têm crises existenciais. Né? Eles não são pessoas que vão lá pegar no arado,
na terra, não rola isso, entendeu? A marca da nobreza deles os impede de executar esse tipo de trabalho braçal. Tá? Ele tem que sustentar os jornaleiros, que são as pessoas que eventualmente vão prestar um serviço no feudo. Além disso, eles têm que conservar os edifícios, as ferramentas, sustentar a igreja, né? Então assim, o lucro deles é muito restrito, né? É muito restrito. Some-se a isso o fato deles terem problema com mão de obra. Então, às vezes, na safra, por exemplo, eles têm que obrigar o camponês a ir lá trabalhar na terra indominicata para fazer a colheita. Só que quando está tendo colheita na terra indominicata, também está tendo colheita na terra do camponês. Então a situação deles é meio que uma sinuca de bico. Tá? Por isso que muitas vezes, ao invés de um senhor plantar a sua própria terra, ele a arrenda. Porque isso dá mais lucro para ele, é mais vantajoso. Tá? Uma outra questão. O domínio, nesse contexto, ele é a mola mestra da economia. Né? Essa relação toda que eu coloquei para vocês é o que faz, dos séculos 4 até o 10, a economia medieval andar. Tá? E os rendimentos do senhor não necessariamente correspondem àquilo que ele necessita. É aquilo que eu tinha comentado, né? Os gastos que ele tem com mercenários, com jornaleiros, com criados, com a manutenção dos edifícios, das ferramentas, pagar a parte da igreja, enfim. Tá? Muitas vezes esses senhores vão lucrar mais em espécie, em produto propriamente dito, do que em dinheiro. Por isso que a gente vai ver vários senhores, quando um domínio tem um excedente, comercializando a produção. E é por isso que essa produção, esse comércio interno, ele não para. Né? Ele diminui bastante a intensidade, mas ele continua existindo. Tá? E aliás, diga-se de passagem, essa é uma das funções do senhorio, né? A venda da produção do excedente. Então, basicamente, dos séculos 4 até o 10, esse é o cenário da economia do universo medieval. E aí, para não perder o costume nesses vídeos, né, como eu tinha prometido lá para o meu amigo Edivan, né, fica aqui a dica de mais um livro sobre a Idade Média para quem gosta. Tá aqui, a gente tem esse livro do Jacques Le Goff, O Nascimento do Purgatório. Tá? Qual é o grande processo desse livro? O Jacques Le Goff vai falar justamente sobre o nascimento do purgatório. Como é que surge dentro do cenário medieval, da mentalidade medieval, a ideia desse espaço geográfico do além que divide, né, o inferno, para onde vão as almas dos pecadores, do paraíso. Né? E aqui ele vai mostrar como é que essa alegoria se constrói. Num vídeo próximo, quando eu for falar sobre as questões relativas à estrutura religiosa da Idade Média, eu vou falar um pouquinho sobre esse texto aqui e vou falar um pouquinho sobre o purgatório. Mas se você quiser conhecer em profundidade como é que essa palavra surge na Idade Média, qual é o sentido, por que que ela surge, aconselho você a dar uma olhadinha nessa obra do grande medievalista Jacques Le Goff. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam acompanhando o canal e fiquem ligados no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre a economia do período medieval dos séculos 10 até o 13. Um grande abraço e até a próxima!